Nosso abraço fraterno a todos os irmãos e irmãs. Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos conectados, estarmos juntos nesse momento de reflexão. Pensando nessa oportunidade, a gente agradece por poder fazer um bom uso dessa ferramenta que nos proporciona estarmos aqui juntos, mesmo que distantes, mas juntos porque nos conectamos através dos nossos melhores sentimentos, com certeza. Pedimos ao Pai, pedimos à espiritualidade amiga que possa nos amparar, que possa permitir que a gente consiga sentir todo esse amor que é derramado sobre nós, toda essa amizade que a espiritualidade nos entrega. E com esse pensamento pedimos para que essa reflexão chegue em cada coração, dos nossos corações, trazendo bom ânimo, trazendo esperança, trazendo fé, trazendo um convite para que a gente possa caminhar para sermos aquele homem de bem, para que a gente possa conquistar, cada um de nós, as virtudes, a verdadeira virtude. E é exatamente sobre essa virtude que hoje nós vamos falar. Está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela vai nos trazer a seguinte mensagem: a virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Como é bom, né, ou pelo menos como deve ser bom, ter todas essas virtudes, ter conquistado essas virtudes. Mas elas verdadeiramente, porque o texto também nos diz que infelizmente elas são com frequências acompanhadas de pequenas enfermidades morais. Então aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem um vício mais contrário, o orgulho. Então, vejamos que, apesar de todos nós queremos ter essa conquista, conquistar essas virtudes, não é tão simples, não é tão fácil. Mas a gente sabe que podemos. E estamos caminhando para isso. Estamos trabalhando para isso. Assim como tudo na nossa vida, quando a gente quer conquistar algo, verdadeiramente, vai nos exigir trabalho, vai nos exigir esforço, muitas vezes renúncia, vai nos exigir paciência. E estamos trabalhando, talvez lentamente ou não, isso cada um de nós sabe, que está nos nossos corações. Mas estamos caminhando para que a gente possa trazer para nós como espíritos imortais, esses presentes, essas qualidades que só tem a acrescentar na nossa existência e em todas as nossas existências. Porque aquilo que adquirimos, essas qualidades, essas virtudes, quando o nosso corpo físico, quando o nosso coração parar de bater, as virtudes, essas conquistas, essas qualidades vão estar ainda conosco. Porque elas permanecem, elas continuam, porque é algo que não tem como terminar. É algo que vai continuar conosco, sempre. E quando a gente pensa nesse esforço, quando a gente pensa temos que ter a paciência, que temos que ter a sabedoria, como já é, inclusive, uma virtude,
né? Quando a gente pensa, a gente pode achar que isso pode esperar, pode, né, nós ir adiando, né? Se não for nessa, de repente, quem sabe na outra, né, na outra existência. O que pode ser que a gente esteja se equivocando um pouquinho. É claro que vamos ter a oportunidade de resgatar aquilo que não conseguimos hoje. Mas estamos aqui agora. Por que não começar a trabalhar? Por que de não preparar o solo, plantar as sementes e quem sabe ainda colher nesse momento, nessa existência? É a virtude assim compreendida e praticada que vos convido. É essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai de vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade. O Espírito nos traz essa mensagem. Então, afastai dos nossos corações aquilo que não nos sustenta verdadeiramente. Não nos traz aquela paz, aquele momento bom, aquele sentimento, aquela paz que tanto procuramos. Porque quando nos esforçamos, é claro que cada um no seu tempo, mas a gente vai conquistando, vamos trabalhando com a gente mesmo, né? Vamos nos conhecendo, vamos tentando compreender o outro, pensar mais no outro e trazer para nós sentimentos melhores, trazer qualidades melhor como a caridade, né? Ser moderados, ser modestos, ser pessoas que olham para o outro com um olhar mais fraterno, mais humano, que tenha solidariedade pelo sofrimento do outro, que tenha o respeito, que mesmo sabendo que a gente está passando por momentos desafiadores, que cada um tem as suas lutas, assim, as suas batalhas, mas que a gente possa estender a mão para cada um. Seja que esteja perto, ou através de uma oração, se assim não conseguimos. Mas que a gente possa trazer sempre, cada vez mais, as qualidades para dentro de nós. Porque como falamos, é algo que vamos levar para sempre conosco. É algo que quando o corpo físico morrer, essas qualidades continuam vivas, porque somos espíritos imortais. E assim como a gente conquista muito, né, quando a gente gosta de conquistar, né, coisas da matéria, e muitas vezes é essencial, afinal precisamos do alimento, precisamos, né, da roupa, precisamos de remédios, precisamos de tantas coisas ainda da matéria, e temos também sonhos, né, queremos conquistar coisas relacionadas à matéria, e a gente faz um esforço para conquistar, né? A gente gosta, por exemplo, muitas vezes a gente trabalha para ter aquela casa própria, para ter aquele carro. E não é errado. Não é errado, porque a gente está trabalhando, a gente está, né? A pessoa quer adquirir. E tudo bem. Mas por que a gente também não tem essa força, né? Por que também a gente não coloca todo esse nosso trabalho, todos esses nossos esforços também na parte espiritual, nessa parte que não vai acabar, que nós não vamos deixar quando partirmos, quando retornarmos para casa. Esse é um convite que a gente pode fazer para nós mesmos. Cuidar, sim, cuidar do corpo, né, desse instrumento, porque se não fosse o corpo, né, a gente não poderia, não teria outras oportunidades que a gente tem.
A gente sabe que ainda a gente precisa do corpo, né, do corpo físico, mas a gente sabe também que o que não acaba é o espírito, é nós, espíritos. Então que a gente possa trazer mais qualidades, que a gente possa conquistar mais qualidades, porque a gente sabe que permanece conosco e também faz muito efeito, faz muitas, né, faz muito bem para a matéria, faz muito bem para o corpo físico. Porque quando a gente tem essas qualidades, quando a gente conquista essas qualidades, quando a gente tem todas essas virtudes, muitas coisas ficam diferentes, muitas coisas se tornam diferentes. Imaginamos que todos aqueles que têm, neste momento, o poder terreno, vamos dizer assim, tivesse no seu coração todas essas qualidades, faria também uma enorme diferença na matéria, faria uma enorme diferença no físico, faria uma enorme diferença, né, na Terra, aqui e agora. Então, quando adquirimos as virtudes, nos tornamos criaturas melhores. E esse convite, então, que a espiritualidade nos faz, que o Cristo sempre está nos fazendo, e que agora nessa reflexão a gente possa fazer para nós mesmos. A vós, todos a quem a fé espírita reaqueceu com os seus raios e que sabeis quando o homem está longe da perfeição, não vos entregueis a semelhante insensatez. A virtude é uma graça que eu vos desejo a todos os espíritas sinceros, mas lhe direi, mais vale menos virtude com a modéstia do que muitas com orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Esse Espírito nos deixa então essa linda mensagem. Pelo orgulho, pelo ódio, pelo egoísmo, a gente vê que não está dando certo, né? Não deu certo e continua não dando resultados positivos. A gente vê isso todos os dias. A gente vê isso no pequeno núcleo familiar até nos maiores núcleos. A gente vê isso com 2 pessoas e a gente vê isso com toda uma população. A gente vê isso, que o orgulho, a vaidade, o ódio, o egoísmo, ele não tem dado certo. Pelo contrário, só tem trazido tristezas, decepções. Talvez seja um momento agora de não mais depositarmos toda a nossa força, toda a nossa vontade em sentimentos, em situações que não estão dando certo, que só tem trazido dor, que só tem trazido sofrimento, mas que parta de cada um de nós. Qualidades sinceras, que a gente possa começar por nós mesmos, a mudar. É claro que já temos algumas qualidades, sim. Com certeza cada um de nós tem alguma qualidade, mas que a gente possa ter ainda mais. E quando percebemos esses momentos de incertezas, esses momentos desafiadores, esses momentos que nos exigem calma, que nos exigem respeito, principalmente com a opinião do outro, com o entendimento do outro, que a gente possa ter calma, que a gente possa ter sabedoria, serenar os nossos corações, para que não possamos estar em uma guerra,
em uma guerra que não é trocada, uma guerra que a gente não traz, né? Não se troca tiros, não se troca armas que machucam fisicamente, mas que com certeza estão machucando dentro de cada um. Porque foi pelo orgulho que a humanidade sucessiva se perdeu. E é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Esse texto é de 1863 e parece tão atual, principalmente esse pedacinho. Nós enfrentamos sim desafios e somos convidados a ser mais humildes, a ser mais brandos, a ser mais pacíficos, né? Ter mais calma nos dias de turbulência. Nesses dias em que a gente quer dar a nossa opinião e a do outro sempre está errado. Nesses dias em que, se não concordamos com a opinião do outro, então não merecemos estar perto. Ou se o outro não concorda com a nossa opinião, ele não merece estar perto de nós. Calma. Precisamos ter calma. Precisamos nos perguntar o que dá realmente certo. O que tem dado certo? Quais são os sentimentos? Quais são as nossas atitudes que realmente nos trazem paz, nos trazem amor, que faz com que a gente possa deitar no travesseiro, deitar na cama, né? E nos sentirmos tranquilos, nos sentirmos em paz. Porque não vai ser pelo egoísmo, pela falta de humildade, não vai ser pelo orgulho, não vai ser por tantas outras situações que trazem o sofrimento, que nós vamos conseguir nos transformarmos em pessoas melhores. E também não vai ser por isso, sem essas virtudes, sem essa virtude do homem do bem, que a nossa nação, por exemplo, vai ser melhor. Porque se não tivermos essas virtudes, pode ainda nos apresentar muitas situações, podemos ainda ter muitas provas, podemos passar por muitos desafios. Mas se essas virtudes não chegarem nos nossos corações, não vai ser assim que vamos mudar. Não vai ser com isso que a nossa nação, por exemplo, vai ser melhor, vai ser mais fraterna, vai ter mais igualdade, vai ter mais fraternidade, vai ter mais respeito. Vai partir de cada um de nós, com muito amor nos nossos corações. E que a gente possa, então, ter esse amor, que a gente possa ter essa compreensão e que a gente possa alcançar essa verdadeira virtude. Se for pouquinho, se for só uma qualidade que a gente conseguiu, que bom. Mas que essa qualidade não seja para nos mostrar para o outro, mas que seja que a gente possa fazer automaticamente, que a gente possa fazer sem precisar mostrar, que a gente possa fazer de coração verdadeiramente. Não importa quantas qualidades a gente possui, o que importa é praticarmos devagarinho cada uma delas, até sim trazer realmente a virtude para nós. E essa virtude nós desejamos que possa estar em tudo. Que essa virtude a gente possa ver em cada coração. Que a gente possa ver nas pessoas que estão no poder terreno. Que a gente possa ver em todos os lugares. Que a gente possa ver nas decisões mais sérias que precisam ser decididas, por exemplo,
no nosso país e no mundo, mas que principalmente essas virtudes a gente possa ver em nós, porque não adianta o outro, a gente cobrar do outro, porque se a gente não consegue fazer com que o outro, né, se a gente não consegue melhor termos a virtude, o que depende só de nós, como que vamos conseguir ter, então, querer que o outro tenha? Começa primeiro por nós. Desejo, irmãos, que todos possam ter uma excelente noite, uma excelente tarde, um excelente dia, e que possamos então conquistar cada vez mais a virtude. Lembrando que depende de cada um de nós, de muito esforço e muito trabalho, e é o que desejamos a todos. Trabalho sempre. Assim, com esse pensamento, agradecidos por essa oportunidade, a gente encerra esse momento, essa reflexão, sabendo que aquele passe lá que a gente recebe na nossa casa, né, a gente continua recebendo sempre. Né? Na verdade, desde que no momento que a gente entra para dentro da casa espírita, a gente já está recebendo. Então, que a gente possa receber aqueles bons fluidos que a gente está recebendo lá, que a gente consiga sentir aqui no seu lar. Uma abençoada noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja em nossos corações.